Você já parou para pensar que tudo na Bíblia, as bênçãos de Deus, elas são descritas não para o indivíduo em si, mas sempre para a sua família? Quando Deus chamou Abraão, Ele disse assim: em ti serão benditas todas as pessoas da terra? Em ti serão benditas todas as, juntos, famílias da terra. Ou seja, a bênção de Deus é para nossa família. Nenhum de nós aqui existe sem uma família. A minha avó, ela falava assim, que ninguém é filho de chocadeira. Lembra dessa história? Né? A minha avó era antiga, né? Ela nasceu em 1920, já faleceu. Mas ela já sabia o que era uma chocadeira, né? Nós todos nascemos de uma família. Todos nós aqui nascemos de uma relação de amor entre um homem e uma mulher. Não é de outra forma que nós viemos à existência. E se nós existimos, é porque nós existimos por causa de um propósito. Tem aquela história assim, fulano engravidou por acidente. Né? Não existe acidente para Deus. Se gerou um filho, se concebeu, tá? Se você foi concebido, não foi por acidente, mas foi por um propósito. Você crê nisso e recebe isso em nome de Jesus? Talvez a tua família não seja uma família normal, no sentido, uma família tradicionalmente estabilizada, né? Muitas pessoas, elas foram criadas apenas pela mãe, às vezes não conheceram seu pai, né? Ou vieram de alguma relação fora do casamento oficial, né? Mas saiba de uma coisa, se você existe para pertencer a uma família, você existe por causa de um propósito eterno e divino na sua vida. Você não está aqui por acaso, você não está aqui por acidente. Receba isso em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz lá no livro de Josué, no capítulo 24, Josué 24, cadê o meu texto aqui? Peraí. Era bem o tema principal. Aqui, 24:1 é o primeiro. A Bíblia ficou aberta na outra folha. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou também os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais de Israel, e todos vieram se apresentaram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra, além do Eufrates, e o conduzi à terra de Canaã. Dei-lhes muitos descendentes por meio de seu filho Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, a Esaú dei os montes de Seir como propriedade, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Até aqui. Queridos, eu quero contar a história para vocês de uma família que, por conta de uma necessidade, tá, deixou o centro do plano, da vontade de Deus, tá, e seguiu, e conforme a gente acabou de ver até nesse versículo, seguiu e desceu para o Egito. Vocês conhecem a história de Jacó e os seus 12 filhos. E nessa história se destaca um dos seus filhos amados, que era José. José era odiado pelos seus irmãos, ou seja, tinha treta na família, tá? E por conta disso, tá, ele acabou sendo vendido como um escravo e foi parar no Egito. Ocorreu uma grande fome na região toda, tá? E lá, muitos anos depois, José, ele foi descoberto lá como um administrador geral de todos os recursos do Egito. E por conta disso, vocês conhecem a história, os leitores de Bíblia, tá? E sabem que a família de Jacó, 70 pessoas aproximadamente, desceram ao Egito. A história do povo hebreu é, acima de tudo, uma história de famílias. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente sempre fala do povo, do povo, do povo. Mas eu quero que vocês parem para pensar hoje que esse povo, ele é formado por famílias. Tá? Sempre famílias. Então quem sai do Egito, depois, não é um povo, saem famílias. O pai, a mãe, os filhos, filhos pequenos, tá? Pessoas de mais idade. Ou seja, sempre são famílias. E eu quero falar com vocês nessa manhã sobre essa jornada das famílias. Tá? Então, todos nós, como família,
nós temos uma jornada. Podemos dizer que essa jornada é um propósito. Aonde nós vamos chegar? O Egito não é o lugar da família de Jacó, concordam comigo? Não é o lugar. Eles permaneceram por lá por 430 anos, ou seja, foram várias gerações, mas aquele não era o lugar para eles. O propósito de Deus ao chamar Abraão, ele disse assim, deixa a tua parentela, não é família. Tá? Parente não é família. Tá? Deixa a tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E o Abraão então começa essa peregrinação. E Deus começa a abençoar ele, e vem Abraão, Isaque e Jacó, sempre os 3 patriarcas da nação de Israel. Mas aqui em Jacó ocorre esse fato. E um fato que dura 430 anos. Mas a promessa de Deus, ela nunca deixa de se cumprir. E um dia Deus tira esse povo, ele tira essas famílias de lá. Tá? Abraão obedeceu, depois veio Isaque, depois veio Jacó. Por causa dessa fome, então foram 70 pessoas que desceram ao Egito em busca de sobrevivência. O que começou como refúgio, no começo foi bom, no começo atendeu a necessidade deles, mas com o passar dos anos se tornou escravidão. É importante a gente pensar que, às vezes, algo que nos traz um alívio imediato, né, é uma bênção naquele momento. Mas, com o passar do tempo, a gente se acostuma naquela situação, né? Se acostuma a viver daquele jeito. E logo aquilo pode se tornar uma escravidão para a nossa vida. O Egito lhes deu pão, mas roubou sua liberdade. O que há de mais importante para uma família é a liberdade. E a liberdade não é fazer o que cada um quer fazer, quando bem quer fazer e como bem entende fazer. A liberdade aqui ela tem uma outra conotação, um outro sentido. Durante então 430 anos, aquelas famílias viveram em meio a uma cultura estranha, distante dos princípios de Deus. Mas havia algo que o Egito não conseguia destruir na vida deles. Eles eram portadores de uma palavra, eles eram portadores de uma promessa. Vocês conseguem entender aqui? Mesmo no Egito, mesmo vivendo agora, sob aquelas circunstâncias. Mas o que fez com que esse povo, a família de Jacó, inicialmente 70 pessoas, durante esses 400 anos permanecesse unida e vivendo em torno de um propósito? Essa promessa. Uma promessa que Deus fez ao seu antepassado Abraão. Eu vou dar para vocês um lugar, eu vou dar para vocês uma terra. Queridos, o que sustenta a nossa casa, o que sustenta a nossa vida, são as promessas de Deus. Eles sabiam o tempo todo que aquele lugar não era o destino final deles, que não era ali que eles iam terminar as suas vidas, mas havia algo, como família, como gerações que viriam. Talvez essa palavra sirva para nós hoje, tá? Talvez você esteja vivendo um caos, talvez você esteja percebendo que a sua família está escravizada por situações e circunstâncias. Filhos afastados do Senhor, talvez pessoas que estão envolvidas com vícios, envolvidas com uma vida que desagrada a Deus completamente. Nós como pastores aqui, a gente lida com famílias e lida com os dramas de cada família. E a gente sabe que muitas vezes, né, as famílias estão enfrentando por situações muito adversas, muito difíceis. Situações que são divergentes, completamente divergentes do propósito e do objetivo de Deus. Decisões são tomadas fora da direção de Deus tantas vezes. Tá? Então é importante que você entenda que esse caos não é o fim, que estar no Egito, nessa situação, não é o fim. O teu lugar não é aí. Talvez a frieza espiritual com que você olha para a tua casa e diz, mas lá ninguém mais ora, ninguém mais canta, ninguém mais busca Deus. Para ir para a igreja é uma brigaiada só. Talvez essa frieza, tá, que você esteja enfrentando, saiba de uma coisa, isso não é o fim. A promessa de Deus permanece para a sua casa. Amém? E a palavra de Deus já lá em Atos dos Apóstolos diz assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa, creia. Você é o canal da bênção de Deus para a sua família, porque a bênção de Deus vem para a família. Portanto, olhe sempre como conjunto.
Nunca individualmente, mas olhe sempre como um conjunto, ok? Vamos adiante aqui. Existem hoje famílias cansadas, famílias divididas, famílias vivendo debaixo do mesmo teto, mas emocionalmente separadas, distantes umas das outras. Talvez perdeu-se já a comunicação, pais sem voz. Ou seja, a autoridade dos pais já foi-se há muito tempo. Filhos sem direção, eles preferem ouvir os influencers da vida, seguir, quem sabe, um grupo de rock bacana que eles curtem, um modismo que exista por aí, mas estão completamente sem direção. Casamentos sem unidade. Quantos casamentos talvez estão hoje vivendo de fachada, né? Prestes a se destruírem. Casas sem altar. Famílias pulverizadas em pensamentos, valores e prioridades. Você encontra ideologias diferentes dentro da mesma casa. Pessoas que pensam de uma forma completamente diferente da outra. Ou seja, é necessário que a gente entenda, a bênção de Deus vem onde existe unidade. Unidade de propósito, unidade de pensamento, todos indo numa mesma direção. Mas Deus trouxe você hoje aqui para lembrar de uma coisa. Existe uma promessa maior do que o Egito pode oferecer. Amém? Talvez nós estejamos no Egito. Talvez a nossa situação hoje seja essa. Mas saibam de uma coisa, a promessa de Deus permanece. E Deus não irá levantar um libertador, Ele já levantou esse libertador. E esse libertador é Jesus, glória a Deus. O Egito era provisório. A situação que você está vivendo, ela é provisória também. Tá? Isso não vai durar para sempre. Você está passando por esse tempo, por esse momento. Canaã era o propósito, a terra prometida, a terra da bem-aventurança. Esse era o propósito de Deus. Mas parece que está tão longe, né? O problema é que muitas vezes nós nos acomodamos, tá? Em lugares onde a gente deveria apenas passar. Não se acomode. E essa palavra, o meu propósito, a minha oração para entregar essa palavra para vocês hoje é o seguinte: se incomode. Eu quero fazer com que vocês sejam incomodados, tá? A buscar algo que você ainda não alcançou, a ir em direção ao lugar que você ainda não chegou. Seu marido será de Jesus, o seu filho será de Jesus. Você e a sua casa servirão o Senhor, vocês caminharão na mesma direção e serão agraciados com toda a bênção que Deus tem para a sua casa e para a sua família. Não queira outra coisa a não ser isso. Ah, mas eu estou cansado, não está fácil aqui, fazer tijolo aqui, eles já não dão mais para nós a palha, agora a gente tem que buscar a palha por conta. O faraó, o Deus desse mundo, ele é cruel realmente. Talvez você esteja lutando a cada dia pela sobrevivência, como estava esse povo escravizado no Egito. Ao invés das coisas melhorarem politicamente, elas pioravam. Cada vez o coração do faraó se endurecia ainda mais. Os impostos sobem, as ideologias estão aí para consumir a vida dos nossos filhos, o pensamento dos nossos filhos, o caráter, a moral dos nossos filhos. A gente está vivendo uma situação como essa. Contextualize, contemporize, você vai ver. Aquela situação, você sempre olha para escravos fazendo tijolos. Mas olhe, que tipo de escravidão, quem sabe, tem dominado a nossa casa, a nossa família. Por onde ela tem entrado? Os sistemas do mundo, as culturas contrárias à palavra de Deus, vícios, o consumismo. Tem gente que passou a viver para consumir. O propósito de cada família, esse ano nós vamos comprar tal coisa, esse ano nós vamos fazer tal coisa, em tal momento a gente vai fazer uma viagem assim, o assado. Queridos, qual o sentido disso? Tem gente que faz uma viagem legal, uma viagem bonita, tira foto e põe no Instagram, só para a gente passar raiva, olhar e dizer, nossa, olha que bonito, olha onde que ele está. Depois, a gente fica sabendo, passou tudo no cartão, gente, está devendo, vai pagar aquilo lá com juro e tal, vai levar uns 4 anos, e aquela viagem de um final de semana, leva 1 ano de briga e problema para pagar. Vocês estão entendendo? Viver para bonito,
A gente não vive para bonito, a gente vive para propósito. Receba isso em nome de Jesus. A nossa casa, a nossa vida não é para tirar foto e postar no Instagram, não, gente. A nossa casa, a nossa vida é para viver com dedicação, com amor, com propósito, com objetivo, com uma direção clara. É legal curtir uma viagem, é bacana curtir um passeio. Não é errado quando o propósito disso estiver certo. Vocês conseguem pegar isso? Tá? Planeje, mas planeje em família, né? Se fizer uma viagem dessa, faça, mas sem dever nada, pague antes. Eu e a Elisa, nós cuidamos de um ministério que Deus tem dado a nós, que é na área de finanças. Ontem, inclusive, tivemos aqui um seminário sobre finanças. E por conta disso, a gente tem acompanhado algumas famílias, alguns casais. Há um casal que nós acompanhamos, que eles estão já planejando uma viagem há quase 3 anos. E eles irão viajar agora no final desse ano. E eles vieram falar para nós, está tudo pago, pastor. Nós já pagamos tudo. É só colocar a mochila nas costas e eles vão fazer um mochilão na Europa. É um mochilão, mas estão indo, sem dever nada. Eu disse, glória a Deus, dá essa receita. No próximo seminário eu quero que vocês vão lá falar como é que vocês fizeram isso. Mas é com planejamento, gente. Então, viva a vida, mas sem essa onda de consumismo, tá? Orgulho, independência de Deus, distrações que enfraquecem a família, tá? Então, é necessário que você entenda que hoje a forma como o Egito está dentro das nossas casas é dessa forma, tá? O Egito ele alimenta o corpo, mas ele escraviza a alma. Então, pensa nisso. Quanto vai custar isso? Quanto isso vai gerar de estresse? Quanto isso vai gerar de problema para a nossa casa? Muitas famílias começam buscando apenas estabilidade e acabam se perdendo. Queridos, os casais eles se casam e eles buscam uma realização. E a realização muitas vezes está nas coisas. Mas não é isso que a Bíblia fala. A realização está nos relacionamentos, a realização está na multiplicação de pessoas que se amam mutuamente. As coisas, elas serão sim, fruto da bênção de Deus como consequência disso. Mas quando nós invertemos os valores, aí a coisa fica complicada. Por isso que Jesus diz, mas buscar em primeiro lugar, passar naquele concurso, e as outras coisas lhes serão acrescentadas. É isso que Jesus falou? Ah, então ele falou diferente. Mas buscar em primeiro lugar, ganhar na Mega Sena da virada, e o resto fica por minha conta. É isso que ele falou? Não, gente. Mas buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E o reino de Deus se estabelece em relacionamentos. O reino de Deus se estabelece numa cultura do céu na nossa casa. Então que a nossa visão esteja focada nisso. As outras coisas são as outras coisas. E essas outras coisas, o próprio Jesus disse, elas lhes serão acrescentadas. Na mesma pregação, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus disse, e não andeis ansiosos por coisa alguma, porque vocês valem mais do que passarinho. Vocês estão vendo? Então, nós precisamos, queridos, entender que de certa forma o Egito nos aprisionou como família. E a gente precisa de libertação. E hoje a gente vai orar, Senhor, me tira do Egito. Me tira do Egito. Abre esse mar vermelho. Hoje eu quero passar por ele, em nome de Jesus. Acabamos perdendo às vezes comunhão, espiritualidade, identidade, propósito. Mas uma coisa é certa, Israel cresceu numericamente no Egito, mas espiritualmente estava aprisionados. Tá? O que nós precisamos entender? Que Deus chamou as nossas famílias não para apenas sobreviver, Deus chamou as nossas famílias para viverem uma promessa, para viverem e deixarmos aqui um legado. Tá? Pense, o que tem escravizado a sua casa? Enquanto eu falava aqui, talvez algumas coisas eu citei, há outras não, mas eu creio que o Espírito Santo trouxe ao seu coração. O que tem escravizado a sua casa? O que roubou o altar da sua casa? Há um professor e filósofo que às vezes eu assisto algumas mensagens dele, palestras dele, né? E ele tem uma história muito interessante acerca da sua família. Mário Cortella, já ouviram falar?
Ele é um senhor, assim, esbelto, né? Cara muito legal. Mas ele é muito joia. Eu li alguns livros dele e me interessei, e às vezes eu assisto algumas palestras dele. E numa das histórias dele, da família dele, ele conta o seguinte. A família dele era uma família muito religiosa. O pai dele trabalhava no norte do Paraná, em Londrina, e o pai dele viajava bastante. E ele diz que havia, na sala da casa dele, havia um altar em dedicação à senhora, né, que é a padroeira do Brasil. Eles eram religiosos, então tinha lá. E o que acontecia? O pai dele sempre saía, as viagens que ele fazia, e quando ele retornava, a família toda se assentava na sala, tá? E na sala, na parede principal, estava lá o altar com a devoção deles lá. E eles se reuniam, ali eles conversavam, ali eles faziam as orações deles e tal. Ele conta essa história. E ele diz, e um dia, meu pai voltou de viagem, e ele tinha uma caixa atrás do jipe, ele usava um jipe. E ele então tirou aquela caixa, uma caixa grande, tá? E aí ela ocupou aquela parede que a imagem da devoção deles, que representava a fé deles, ocupava. E ele diz, então nós tivemos que afastar a Nossa Senhora mais para o lado para colocar ali uma televisão. E aí o que acabou ocupando o lugar principal? Não mais a devoção, a fé, mas agora ocupa o lugar o quê? E ele diz, e a posição das nossas poltronas ali na sala, elas faziam um círculo assim. Então todo mundo se assentava e um conseguia ver o outro. Igual o GC que você faz. No GC é assim, ninguém fica de costas um para o outro igual aqui, né? No GC a gente faz, um olha para a cara do outro. E ele diz, e aí o que aconteceu? Nós tivemos que mudar a direção das poltronas de frente para a televisão. E agora o que acabou acontecendo? Nós perdemos então, em primeiro lugar, a nossa comunicação com a divindade, com a fé religiosa deles. Então, perdemos a comunicação transcendental. E agora, como nós estamos diante da TV, nós também perdemos a comunicação visual com os membros da família. E agora, quem é que fala lá em casa? Perceberam? O diálogo que havia entre os membros da família, o diálogo que havia entre os membros da família e a fé que eles professavam, agora se perdeu. E agora, de agentes ativos, eles se tornaram o quê? Agentes passivos. Só recebendo, sem trocar. Queridos, talvez o nosso altar tenha ido embora no dia que a amaldiçoada chegou. Mas cada um entra no seu quarto, fecha sua porta. Queridos, isso aí é devoção pessoal. Mas eu estou me referindo aqui, a palavra hoje aqui é sobre família. Vocês oram juntos? Tá? Cada um come, segura seu prato na mão, na frente, o celularzinho agora ali, né? A maldição é o celularzinho, né? Não é mais a TVzona, né? Já foi o tempo que aquela TV grande se vende em época de Copa, né? Acho que já começou as promoções de Copa, né? Estão vendendo TVzona, né? Enorme assim, né? Que o cara tem que ficar assistindo assim, parece um telão desse assim, numa sala de 2,5 metros. O sofazão fica assim, né? Queridos, a gente vai perdendo o sentido e vai buscando essas coisas. Quem é que fala mais na sua casa? Tá? Quanto tempo a tela está acionada e outras pessoas falando e outras pessoas derramando coisas na sua casa? Tem também a história de um padre, esse fez uma coisa bem legal, né? Numa manhã, na missa, na igreja dele, no telão da igreja dele, ele soltou a vinheta da Globeleza. Imagina só, né? Toda aquela liturgia da missa, porque a missa tem uma liturgia legal, né? Mas toda aquela liturgia e tal, dali a pouco entra ela lá. Todo mundo... E aí, quando a Globeleza terminou a apresentação dela lá, né? Ela termina sempre de costa, né? Aí termina a apresentação dela, ele se dirige à igreja dele e diz assim, vocês ficaram escandalizados? Mas por que vocês estão escandalizados? Porque aqui é um ambiente sagrado, aqui é um ambiente de culto. Eu quero dizer para vocês uma coisa, a casa de vocês, a sala de vocês, é um ambiente mais sagrado do que esse lugar aqui. E ela passa, não uma vez lá,
ela passa várias vezes, a cada 30 minutos, ela está dançando na sala de vocês. E lá vocês não se escandalizam. Vocês estão percebendo, gente? O que é que tem sido derramado na nossa sala, o que tem sido derramado na nossa mesa, o que tem sido derramado na nossa casa? Que Deus dê graça e a gente saia desse Egito, em nome de Jesus, amém? E esse é o propósito. Mas quando sair do Egito, você vai para um outro lugar bacana, né? Porque sair do Egito, vocês vão pensar assim, quando o pastor terminar essa pregação aqui, a gente vai para frente, os intercessores se reúnem aqui, e eles põem a mão na cabeça da gente e diz, sai em nome de Jesus, está tudo resolvido. Lé do engano. Aí que o problema começa. Porque você tomou uma decisão. A decisão de deixar esse estilo de vida, a decisão de deixar essa cultura para trás, a decisão de deixar esse comportamento para trás. E aí você vai entrar num outro território, um território totalmente desconhecido, porque o Egito você conhece. O Egito são esses comportamentos que eu citei aqui, que você sabe que tem na tua casa. Mas o deserto é um lugar desconhecido. Mas o deserto é o lugar da manifestação da graça, do poder e do milagre de Deus. O deserto é top, gente. O SPC e o Serasa são bênção na vida da gente. Porque quando o seu nomezinho está lá, você para de fazer besteira. Você para de aceitar oferta de cartão de crédito. Você para de comprar fiado. Porque você não tem mais nome bom para isso. Você está entendendo? Tem coisa que a gente acha que é o Satanás. Não é não, gente. É o próprio Deus que levou o povo para o deserto. É o próprio Deus que levou as famílias para o deserto. Porque lá no deserto, agora Ele vai trabalhar o coração delas. Mas para trabalhar o coração delas, o que Deus precisou fazer? Tirá-las do conforto do Egito. E esse conforto começa quando se intensifica a escravidão lá. Quando eles estão no ápice, que eles não aguentam mais, Deus manda para o deserto. Agora no deserto, Deus começa a trabalhar o coração. O deserto é uma bênção. Não se engane disso. Mas assim como o Egito não era um lugar de permanência, o deserto também não é um lugar de permanência. O Egito foram 400 anos, o deserto é só 40. Fique feliz. Fique feliz. Eu não sei quantas gerações a família de vocês vem vivendo no Egito. Eu sou a terceira geração, segunda geração de pessoas que creem em Jesus na minha casa, na minha família. Meus avós não eram. As minhas filhas já são a terceira. Os meus netos serão a quarta geração. E a bênção do Senhor, ela dura até quantas gerações? Até 1000. Glória a Deus, está só começando. Então os 400 anos ficou para trás. Agora, daqui para frente, são 1000 anos de bênção. É fora de série isso. Glória a Deus. Então, queridos, o deserto, ele vai trabalhar no nosso coração. O povo no deserto, ele foi testado, provado. E esse povo, reprovado. Mas é diferente da gente, Porque a gente já conhece o fim da história. Então a gente não vai fazer as mesmas coisas que eles fizeram. Vocês concordam comigo? Eles não sabiam, mas nós sabemos. Deus advertia eles, e eles tinham o coração durinho. Eles queriam voltar para o Egito. Êxodo 16:3. Antes tivéssemos morrido na terra do Egito. O Egito era melhor. Lá tinha até cebola. Não sei quem citou aqui na casa do oleiro cebola. Gente, pelo amor de Deus, gostar de cebola. Lembrar que, no Egito tem cebola, aqui não tem cebola. Tenha paciência, gente. Talvez tem gente aí, às vezes filhinho, que separa a cebolinha do prato, porque não come cebola. Esse povo queria, ou seja, naquele tempo tinha internet, banda larga. Eu tinha assinatura premium, 200 canais na TV. Naquele tempo era bom. Puxava um baseado, a hora que bem entendia. Naquele tempo é bom. Eu ia para o bar todo dia. Vocês estão entendendo? Crente agora não bebe cerveja, mas tem a sem álcool. Gente, o bafo de cachaça fica o mesmo.
né? E o xixi espumoso também. Para que isso? Vira a chave. Nem sem álcool, acabou. Não bebe mais, por quê? Porque agora não toma no Egito. Está onde agora? Estou no deserto. Gente, uma vontade de tomar de novo, mas eu não tomo mais. Está entendendo? Deus vai trabalhando a vida da gente. Deus, Ele trabalha, e Ele está criando o quê? Ele está construindo uma nova cultura, Ele está construindo uma nova realidade para a nossa casa, nossos filhos, nossa família. Para que a bênção venha, tem certos lixos da vida da gente que a gente tem que tirar fora. Como é que vai vir o novo se a gente tem lá o velho ocupando espaço? Hã? Então pensa nisso. Eles queriam voltar. A escravidão às vezes é mais confortável, né? Dá mais prazer, mais satisfação do que uma vida com Deus. Muita gente, infelizmente, pensa isso. Por quê? Porque está tão aculturado ao Egito, que fica pensando dessa forma, que era melhor naquele tempo. Tá? O deserto é uma escola de Deus. No deserto, o que Deus ensina? Toda escola tem uma lição, né? Deus ensina dependência. No deserto dá para plantar e colher? Eles plantavam lá? Eles eram agricultores no deserto? No deserto não dá nada, gente. Mas no deserto, então, como é que eles comiam? Deus que mandava. Mas quando eles estavam com sede, como é que eles tomavam água? Deus que mandava. O deserto ensina dependência de Deus. Né? Dependência. E quando a gente se torna dependente de Deus, a gente deixa de ser ansioso. Sabe que eu estudei essa semana, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu confesso meu pecado para Deus todo dia. Deus, cura-me da ansiedade, né? Liberta-me da ansiedade. Um dia, numa reunião de oração dos homens e tal, o pastor Adilson disse assim, os homens se juntam aí, um ora com o outro e tal, isso e aquilo. Chegou um irmão para mim, né? Ele sabe que eu sou corretor de imóveis, que eu vivo de venda. E ele disse assim, pastor, qual que é o seu maior pecado? Eu disse, ansiedade. Ele, meu Deus, você tem que mudar de profissão? Eu disse, mas é o que eu gosto de fazer. Você está entendendo? E aí, a ansiedade, então, é você dizer para Deus, cada vez que você é ansioso, você dizer para Deus assim, duvido que você pode me ajudar. Grosso modo é isso, gente. É duvidar de Deus. É duvidar do amor dele, é duvidar do poder dele, é duvidar da graça dele, é duvidar do propósito dele. Por isso que nós recebemos palavra de Deus, que Deus tem um propósito na nossa vida, e Ele tem, tá? Para que a gente tenha sempre isso firmado. Deus ensina obediência no deserto, Deus ensina unidade no deserto, tá? Deus ensina santidade no deserto. Por quê? Porque lá no deserto, Ele pune aqueles que agem contrários ao plano e ao propósito de Deus. E lá no deserto, Deus estabelece um lugar de adoração. Talvez sua família esteja atravessando um deserto. O deserto pode ser financeiro, emocional, espiritual, relacional, tudo junto. Você já reparou que tudo vem junto? Ontem aqui no seminário, falando sobre finanças, eu disse, as finanças atacam o nosso emocional. E as finanças, elas começam também num desalinhamento espiritual. E as finanças comprometem os nossos relacionamentos. Ou seja, pega tudo, né? Se a gente estiver alinhado com Deus, com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, o resto vai bem. Quando eu era criança, a gente cantava uma cançãozinha na escola bíblica dominical que dizia assim, com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Lembra dessa? Eita, passa o temporal, passa o temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Era gostoso, né? Cada vez que você estiver no meio de uma tempestade, lembre que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vocês vão sair daqui e vão ficar com essa musiquinha na cabeça, sabe? Aquela que fica um loop. Creia. Receba, seja abençoado em nome de Jesus. Deus não perdeu o controle, o deserto não é o fim, o deserto é o caminho do cumprimento da promessa de Deus. Deus organiza, Ele restaura famílias no caminho. Lá no deserto, Deus organizou as tribos eram formadas por famílias.
Sempre, a organização de Israel é por famílias. Você pode ver, nas genealogias, tem que fulano gerou Beltrano, que gerou Beltrano, ou seja, fala sempre de família, tá? A família desse, a família daquele outro. Então, sempre são as famílias. E Deus organiza lá, e Ele estabelece o tabernáculo no deserto. Ou seja, Deus vem para estar no meio do povo. Deus vem para estar no meio das famílias. Tá? Deus, Ele se importa com isso, Ele quer isso, Ele deseja isso. Lá no Egito, Deus não está não consigo falar essa palavra. Tabernaculado. Podia dizer, Deus não está presente, no sentido representado ali, né? Mas quando Ele institui o tabernáculo, Deus está presente. O povo não está mais debaixo do poder do faraó, mas o poder do faraó ainda está no coração do povo. O povo sai do Egito, mas o Egito não saiu deles ainda. Vocês estão entendendo? A gente sai do mundo, mas o mundo demora para sair da gente. É esse sempre o ditado. A gente vai ter o batismo aqui, né? O que é o batismo? Uma nova vida, um novo tempo. Gente, mas isso não é automático, não. É um processo. E esse processo, o avanço desse processo depende de cada um de nós. Tá? E lá no deserto, Deus então vem e está entre eles. Em torno da presença de Deus, porque Deus está no centro. As famílias, as tribos, elas são organizadas. Então, cada tribo, ela tinha um propósito lá. Quando você estuda sobre o tabernáculo, tá, você vai aprender sobre isso. O tabernáculo ficava no centro. Isso é poderoso, porque Deus está no centro. E quando Ele está no centro, há direção, há identidade, há unidade. Que Deus seja o centro da sua casa, da sua vida. Que Deus seja o centro das suas reuniões familiares. Amém? Quando reúne para comemorar o aniversário daquela avó que está fazendo 90 anos, Deus seja louvado. Mas o povo faz o quê? Um traz a caixa disso, outro traz a caixa daquilo. Gente, em meia hora o álcool sobe na cabeça e o que era para ser bênção vira o quê? Estraga tudo. Porque o centro, a razão da celebração não é Deus. Por isso que a Bíblia diz, não vos embriagueis, né, com a verdinha em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Né? É assim? Então que Deus seja o centro. O problema das famílias modernas é que muitas outras coisas acabam ocupando o centro. O dinheiro, as redes sociais, o trabalho, o entretenimento, a vaidade, as ideologias, tá? Essas coisas às vezes estão no centro. Mas saibam de uma coisa, o centro da nossa casa, da nossa família, pertence a Deus. Êxodo 25:8 diz, e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Onde fica o santuário de Deus hoje? Na sua família, na minha família. Deus está lá, Ele habita lá, amém? Receba isso. Não é mais uma presença física. Deus não está na igreja, aquele lugar físico. Deus está presente. Quando você se reúne em família, Deus está ali presente. Gente, ore antes de uma refeição, né? Se você for mais ainda ousado, dê as mãos. Quanto tempo você não pega na mão do seu filho, da sua filha, né? Dê as mãos. A gente vai agradecer o almoço. Mas, pai, você nunca faz isso? Nunca é uma palavra dura. A partir de hoje será sempre. Olha, bonita, né? É, gente. Ih, os irmãos estão chegando aqui já. Ô, Elcio. Eu estou na metade aqui, Elcio. E eu estou feliz aqui. Pensa, né? Isso aponta para Jesus. As famílias devem ter Jesus no centro, tá? Feridas emocionais são tratadas, casamentos podem ser curados, ainda existe esperança para famílias quebradas. É o teu caso? Tem esperança.
Volte-se para a oração, volte-se para a palavra, volte-se para a comunhão, perdoe. Só que antes de você perdoar, você vai ter que começar a pedir perdão. Se você quer receber alguma coisa, primeiro você tem que dar, tá? Eu já cometi muitas mancadas em casa, e eu sempre tenho tido a graça de Deus de pedir perdão. Essa semana que passou, terminou ontem, cortaram a água lá de casa, né, Elisinha? Segunda-feira, né? Foi na segunda. Foi numa segunda que cortaram a água. Então, a Elisa manda um WhatsApp e ela liga. Quando eu vejo ligação perdida, pode correr lá que o assunto é urgente. Amorzinho, querida, né, ela, né? Dizer, não, amorzinho, veio um rapaz da Sanepar aqui e cortou a água. Você pagou? A minha primeira reação foi, paguei, porque está no débito automático, paguei. Corri lá, né? Não estava debitada a bendita água. Mas que coisa. Aí corri no aplicativo da Sanepar, abri lá, tinha lá 2 faturas em aberto. E uma que ia vencer dia 19 agora. Só de raiva eu paguei as 3. Aí, meu Deus, esse frio, essa chuva, ficar sem água. Gente, o nosso chuveiro, eu moro no Parigô de Souza. Quem já morou ali sabe que a caixa d'água não dá pressão. Então os chuveiros, verdade, né? Os chuveiros, eles são direto da rua, tá? Para dar pressão, senão ele não aciona. E aí o que acontece? Liguei para um irmão, acho que ele, não sei se ele está aqui no culto, que trabalha na Sanepar. Queridão, é o seguinte, cortaram minha água. O senhor já pagou, pastor? Acabei de pagar, está aqui o comprovante. Aí já mandei o WhatsApp para ele, eu vou pedir para religarem. 1 hora depois, o rapaz estava lá, para ligar a água. Dele, que estranho, já pediram a ligação de volta. Depois de resolvido o problema da água, aí eu mando uma mensagem no grupo da família, né? Me perdoem, eu errei. Acabei não pagando a água, achei que tinha sido debitado, ela não foi e eu não vi. Por quê? A falha é minha, eu sou o homem da casa, eu sou o provedor. Vocês estão entendendo isso, maridos? Quando dá ruim na sua casa, o problema é de quem? É do marido, tá? O culpado sempre das coisas da ruim é do marido, e é. Porque quando deu ruim, Deus procura o Adão. E ele chega para Adão e diz o que para Adão? Adão, por que você pecou? Não. Deus chega para Adão e diz, Adão, por que você se escondeu? Ou seja, esse se esconder é empurrar a culpa para o outro. Se você casou, filhão, a promessa de Deus é entrar na terra prometida. A promessa de Deus está depois. Primeiro você cruza o Mar Vermelho. Depois você passa 40 anos de deserto. Quem é que vai alcançar a promessa de Deus? A nova geração. Por isso que Jesus ele vem e ele traz para nós a oportunidade de sermos gerados de novo. Glória a Deus. E ele gera a vida dele em nossa vida. E uma vez que ele gera a vida dele em nossa vida, nós somos essa nova geração que entramos na terra prometida. E junto com Josué dizemos, eu e minha casa serviremos o Senhor. Amém? Glória a Deus, que seja essa a palavra de Deus para a sua vida, para a sua vida. O Egito fica para trás. O deserto é só um lugar de passagem e de aprendizagem. Mas a promessa de Deus está logo ali à frente. Fica em pé, em nome de Jesus. E eu quero convidar você para que você venha e você tome uma decisão nessa manhã. Talvez o Espírito Santo nessa palavra, ele identificou onde é que você está. Você está no Egito? Ainda? Você está no deserto? Não sei. Mas o que o Senhor quer falar para você, e Ele falou para você, e Ele quer que você se comprometa hoje, né? Dizer, Senhor, eu vou sair de lá.
eu vou sair desse lugar, eu vou sair do Egito, eu vou tirar minha família do Egito, Senhor, eu vou atravessar esse deserto, e cada situação difícil para mim eu a recebo como uma lição, como um aprendizado. O Senhor está colocando o teu reino em meu coração, o Senhor está retirando o Egito do meu coração e colocando o teu reino. Eu sou, Senhor, sim, uma família próspera e abençoada na tua presença, porque eu creio, eu recebo a tua palavra, que a bênção do Senhor virá sobre a minha vida, pela minha família, através da minha família. Venha, você que está aí, o Espírito Santo falou no teu coração, eu sei disso. Casal, você que está aí, venha de mãozinha dada, pega na mão dela e vem com ela, e dizendo, bem, nossa casa vai mudar, nossa atitude vai mudar, coisas novas o Senhor está fazendo, e Ele já começou a fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã, Senhor, na certeza, na convicção, Pai, de que a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra, Senhor, é fiel, a Tua palavra não volta para o Senhor vazia, mas a Tua palavra faz aquilo que apraz ao Teu coração. Pai, nessa manhã, ó Deus, essas famílias aqui, Senhor, famílias, ó Deus, que estão sendo, Senhor, ó Deus, afrontadas, famílias que estão sendo desafiadas, Pai, ó Deus, essas famílias hoje aqui, Senhor, elas tomam um novo rumo, elas tomam uma nova direção, e nós tomamos o rumo da promessa, nós tomamos o rumo, Senhor, do deserto, nós tomamos o rumo da terra prometida, Pai. Deus, em nome de Jesus, vem Espírito Santo, vem sobre nossas famílias, Pai, vem sobre nossas casas, vem sobre as nossas vidas, Senhor, transforma, muda, molda, faz de novo, Pai, em nome de Jesus, recria, Senhor, recria a nossa vida, recria, Senhor, a nossa vida em Ti, Pai, que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o centro da nossa casa, o centro da nossa vida, o centro da nossa família, porque nós declaramos nessa manhã, eu e minha casa serviremos o Senhor, nós e a nossa casa somos do Senhor, Pai, somos alvo da Tua bênção, do derramar da Tua graça, do cumprimento da Tua promessa. Oh, aleluia! Glória ao Teu nome, Senhor! Glória ao Teu nome, Senhor! Aleluia! Eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! A história da tua família vai mudar. A história da tua família vai mudar. A história da tua casa vai mudar. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus, a partir de hoje, Ele se torna o centro da tua casa, o centro da tua vida, o centro da tua família. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.